Olá a todos, eu sou o professor Olavo e hoje temos mais uma aula sobre aberturas com o professor Glaicos. Com vocês, Hilton. Olá pessoal, meu nome é Hilton e junto com o Olavo nós coordenamos aqui o Clube de Xadrez da FVJM e o Projeto Xadrez nas Escolas. Bem-vindos. Glaicos, com você? Boa noite a todos, meu nome é Glaicos, instrutor e árbitro da Federação Mineira de Xadrez, e estou aqui hoje para dar continuidade, então, ao tema de aberturas que nós estamos fazendo essa terceira aula já, tá? E hoje nós falaremos um pouco, rapidamente, é uma aula curta, sobre as aberturas semiabertas, ok? Eu vou compartilhar a tela aqui, peço a vocês um segundo. Quando estiver ok, vocês me avisem, por favor. Beleza, então nós estamos aqui falando então hoje sobre aberturas semiabertas, que são aquelas aberturas que se iniciam com, a brancas inicia com a jaguada E4, e as negras fazem uma resposta qualquer que não seja E5, né? Diferentemente da abertura aberta, que a abertura aberta é caracterizada por E4 e E5, já a semiaberta é como E4 e uma outra resposta que não seja E5. Então hoje nós vamos ver um pouco sobre essas aberturas, tá? As negras, nesse caso, elas não fazem E5, porque elas abrem mão dessa luta central no começo. Depois, elas vão, durante o combate, tentar atacar o centro pelas laterais ou à distância e fazer também uma oposição a essa posição agressiva das brancas, tá ok? Essa defesa, então, quebra aquela simetria, né, que ocorre inicial nas aberturas abertas, e o combate é um pouco mais lento, né? E também ele é intenso, né, durante a partida, mas ele é um pouco mais cadenciado. Ele é mais posicional por parte das negras, e também pode acontecer que as negras geralmente cedem alguma coisa nessa abertura, tá? Em busca de uma posição mais fechada, uma posição mais, vamos dizer, segura. Dando sequência aqui, algumas aberturas semiabertas que a gente tem de exemplos aqui são defesa Pirc, defesa francesa, defesa Caro-Kann, defesa siciliana. Essas são algumas delas, tá? Lembrando que a Pirc, por exemplo, é uma defesa antiga, porém ela não é muito praticada. Ela é uma defesa que restringe, por exemplo, a saída do bispo de C8, né, assim como a francesa. Então ela traz alguns problemas. Tem que estudar bastante para jogá-la, tá? Todas as aberturas a gente precisa estudar bastante, mas a Pirc ela é uma bem lenta, então tem que tomar bastante cuidado com ela. Então vamos ver aqui então como seria a Pirc. A Pirc então é essa, ó. Brancas jogam E4 e são respondidas por E6, perdão, D6, né? Então a gente fala, muito embora essa abertura seja tão antiga quanto as outras do xadrez, é a partir do meados do século XX, então ela é bem recente aos estudos dela, que ela recebe maior destaque. Mesmo nos dias de hoje, ela não é muito praticada. Tem poucas pessoas que jogam a Pirc, e assim, se a gente for olhar uma pessoa conhecida que joga bastante a Pirc, talvez o George conheça, o Arley eu sei que conhece, é nosso amigo Washington, irmão do mestre internacional Wellington Rocha, lá da cidade de Janaúba. Ele é um especialista na Pirc e gosta muito dessa abertura. Bom, dando sequência aqui, diferentemente da 4D6, que é a Pirc, tem a resposta E6, E4, E6. A Letzlan está falando que foi professor de inglês. O Washington é professor de inglês. Desculpa, Jorge, eu te confundi. Mas a Letzlan sabe que ele é professor de inglês. Bom, então E4, E6, tá? Assim como a italiana foi surgida na era romântica do xadrez, né? E data da primeira metade do século XV. E tem a ideia de evitar a pressão das brancas sobre o peão de F7. Então, esse peãozinho aqui do roque pequeno das negras, né? Que geralmente na italiana a gente viu na semana passada, italiano, bispo C4 aqui, ataca diretamente o peãozinho de F7, né? E sua maior habilidade é bloquear também a saída do bispo de C8. O bispo estando em C8, ele não consegue sair por aqui. Muitas vezes ele tem que sair pelo fianqueto, porque nós vamos ver mais para frente um exemplo, tá? Caro-Kann, que aí em vez de D4, em vez de D6 ou E6, é o C6, né? Então, E4, C6 caracteriza a abertura Caro-Kann. Essa defesa, embora tão antiga quanto as demais, recebe este nome após publicações feitas por Horatio Caro e Marcus Kahn. Um era britânico, o outro vienense, italiano, né? Foi em 1886, portanto, século XIX já. Extremamente posicional, já foi considerada passiva, porém novas ideias a tornaram muito dinâmica e versátil.
Eles dizem que ela é passiva porque ela não libera os bispos para jogar, né? Tira uma casa do cavalo, que deveria vir para o centro aqui, em C6, e ela dá a oportunidade dos brancos, né, de serem mais dinâmicos, não perderem tempo. E a defesa siciliana seria outro exemplo de uma semiaberta, tá? Tem outros também, a escandinava, em algumas outras, mas a gente trouxe aqui as mais importantes. Então, a siciliana é a abertura que, nos últimos anos, sofreu o maior desenvolvimento em estudos, porque foi vertiginoso. Depois que viram as possibilidades da siciliana, vários estudos foram lançados, e essa, então, é a abertura que tem o maior número de variantes, respondendo a pergunta lá da primeira aula, né, que eu deixei de ir para casa. Então, a Let's Learn, acho que era italiana, porque eu falei que rimava com a parmigiana, mas é a siciliana, então, que é a abertura que tem catalogado o maior número de variantes, né? E é uma defesa que tem que ter muito, muito estudo, né? Então, historiadores apontam que essa defesa surgida na Sicília e Itália origina-se de estudos publicados em 1617 por Pietro Carrera. Outros já haviam, há tempos atrás, Polleri, entre outros historiadores do xadrez, já tinham comentado sobre ela, mas ela não tinha sido estudada, né? Dinâmica de caráter estrutural possibilita uma boa formação de peões. Detentor do maior número de variantes já estudadas exige um vasto conhecimento, uma vez que uma simples inversão na ordem dos lances pode levar a uma posição inferior ou a uma derrota certeira. Ou seja, se eu escolho uma determinada variante para jogar e eu troco a ordem dos movimentos, eu posso ficar muito inferior na posição. Então, é a variante de defesa que depende de maior tempo de estudo. Para ser sincero com você, se a gente fosse falar siciliano aqui, eu poderia falar 6 meses sem esgotar o assunto, né? Devido ao número de variantes, devido ao número de estudos que existe sobre ela. Bom, eu vou mudar a apresentação aqui agora. Nós vamos começar agora a mostrar para vocês algumas dessas variantes. Deixa eu só ver se consigo compartilhar um estudo aqui. Já está na tela o estudo, provavelmente? Sim, certo? aparece até o Lichess. Tá. Então, aqui nós vamos primeiro dar uma olhadinha na PIRC, que a gente comentou primeiro, tá ok? Então, a PIRC nós temos aqui E4. Não, perdão, que tem uma coisa errada aqui. Esse peão está no lugar errado. Houve um erro aqui. E4, ok. D6. Deixa eu só... Perdão, pessoal, eu só tive um pequeno erro aqui na hora de editar. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Não, vou fazer novamente aqui. E4 e D6. Depois, nós teríamos... Aí, ele já voltou para cá. Oh, meu Deus do céu. Eu tenho que substituir esse aqui. Perdão, tá? Só um minutinho. Isso. E4 D6. Ele sempre volta. Perdão, pessoal, eu tive um erro aqui na hora de editar essa partida. Ela não é com E3, ela é com E4. Não, tudo bem. Talvez então, eu vou se tentar fizer fazer forçadamente os Não, lances, eu vou fazer os lances novamente aqui. Vou só pegar aqui uma orientação, porque essa eu jogo ela muito pouco. Então, me dê só um segundo, por gentileza. Que eu vou editá-la aqui novamente, tá? Ao vivo e a cores. Enquanto o professor edita aí, Hilton, você joga essa abertura? Não, eu sou jogador de E4, né? Sim. E normalmente quando alguém joga... Eu tô de pretas, e alguém joga E4, eu vou de siciliana. Siciliana. Ok. Né? Então, aqui D6 seria a resposta da PIRC, tá ok? E aí nós temos duas variantes principais, que eu vou trazer aqui. E eu vou editando aqui com vocês, tá ok? Então, aqui, geralmente, brancas tentam formar o centro forte, jogando D4. E na variante clássica, a jogada é G6, para liberar o bispo por fianqueto, porque vejam que ele ficou totalmente bloqueado a saída pelo centro, ok? Então, ele tenta sair por fianqueto. Cavalo C3 é jogado nessa posição para poder fortalecer este centro, né? Bispo G7, como eu disse, o fianqueto.
cavalo F3, cavalo F6. E, por fim, bispo E2, evitando aqui a cravatura do cavalo, né? Já prevendo a cravatura do cavalo aqui. Então, ele faz uma jogada mais defensiva aqui no momento. Então, essa é a variante clássica da Pirc, tá? Uma outra variante jogada, a gente voltando aqui, é 4 e D6, também seguindo com D4. E aí, em vez do peãozinho de G6 para abrir o flanquete, primeiro joga-se o cavalo F6, ok? Que é atacando então o peão e obrigando as negras a gastar um tempo para defendê-lo, né? Já que ele não está defendido no momento. Então, o cavalo C3 é jogado, e aí sim vem o G6, seguido de F4. Então, aqui as brancas intensificam o centro, fazem um centro mais largo, né? Parecido. Faltou só um peãozinho aqui para ser aquele muro de pedra, né? Então, aqui é uma variante conhecida como ataque austríaco, né? As brancas têm intenção, então, de fazer o E5 e romper esse centro aqui, tá? Então, essas são as duas principais variantes da Pirc, tá? Nós não vamos aprofundar nela hoje. Vamos passar, então, para a francesa. Agora sim, eu acho que está certinho. A francesa, nós temos algumas variantes também muito importantes. Aqui nós começamos, então, com E4, e E6 seria a característica da francesa, que é outra abertura semiaberta. D4 é jogado, fortalecendo o centro, como é a ideia, né? E aqui nós temos D5, tá? Aqui, agora, vão começar algumas variantes. Então, a intenção das negras aqui é, sim, confrontar o centro, tá? Porém, não deixar também aquela situação do bispo atacando F7, né? Então, ela já prevê que esse peãozinho aqui vai fazer defesa, ou se tomar aqui, ele vai ocupar essa casa e fazer a defesa, para evitar justamente o bispo C4, que incomoda muito o peãozinho de F7, né? Ele sempre está mirando o peãozinho, são os ataques que acontecem muito nesse peãozinho do roque pequeno. E aqui nós temos a variante do avanço, tá? Então, em vez de trocar, brancas avançam o peão para E5, impedindo, né, comprometendo a saída do cavalo, que vai ter que tirar o bispo primeiro. Peraí, vamos fazer de vermelho aqui o bispo. Vai ter que tirar o bispo primeiro para cá, ou para cá, no caso, né? E depois sair com o cavalo por E7, né? Porque o que vai acontecer aqui, se esse bispo jogar aqui, ele pode ser cutucado, ele vai ter uma casa para voltar e deixa essa casa para o cavalo. Então, essa é a variante do avanço, tá? Outras variantes também seriam, ao invés de avançar o peão para E5, jogar cavalo C3, providenciando a defesa do cavalo. E pode, inclusive, ele ser cravado aqui e depois ter que jogar este, né? Ou até mesmo este, para defender o cavalo. Eu prefiro o segundo, porque senão forma aquele chamado cemitério de elefantes, né? Que fica o bispo e o cavalo na casa de origem aí. Sim, Sem né? conseguir sair. Incomoda bastante. Cemitério de elefantes, exato, bem lembrado. Outra variante seria, aqui seguindo, né, com o bispo B4, que a gente chama da Whenever Variation, né? Então é uma variante que eu acabei de comentar, que colocaria o cavalo cravado. Outra variante seria, ao invés de sair com o bispo, né, cravando, a variante clássica, que é a da francesa, que é o cavalo F6, defendendo aqui também e atacando, aumentando a pressão no peãozinho de E4, né? E aí, como resposta, a gente poderia ter, no caso, bispo avança, o peão avança para E5, atacando o cavalo, ok? Que vai ter que procurar uma outra casa ou aqui para manobrar, ou pode se instalar aqui, mas vai ser atacado novamente, né? Então, ou até mesmo a casa D7 aqui. Só que aí tampa o bispo. Então, essa opção em que você avança o cavalo, e mesmo se ele for atacado novamente, né? Você pode fazer uma troca de cavalos e desestruturar, né, o flanco de peões do lado das damas, né? Sim, mas mesmo você falando aqui, né? Aí ele se o cavalo jogar aqui, vermelhos fazem isso, e ele pega e troca aqui, né? Isso aqui realmente muda a estrutura, mas ao mesmo tempo libera a saída do bispo por essa diagonal, ainda não pode por causa deles, né?
Mas você vê que o bispo ganha uma diagonal aqui e aqui. Ele passa a ter duas diagonais, né? Então, pode também acelerar o ataque das brancas, assim como a gente viu no Gambito Evans, da variante da italiana que a gente estava vendo na aula passada, né? Então, assim, depende, cada um joga uma certa variante. Outra possibilidade aqui seria o bispo G5, ó. Em vez de você avançar o peão, né, seria responder com bispo G5 antes, para poder já cravar o cavalo, ameaçando o avanço. E aí tem aquelas aberturas aqui, o bispo volta, peão força a saída do bispo dessa diagonal, ele vem para cá, e aí sim pode acontecer a troca que faz um duplo ataque. Estão conseguindo acompanhar? Tá tranquilo? Até o momento, sim, tá bacana. E uma outra variante da francesa, que aqui nessa de cavalo C3, é conhecido como variante Paulsen, né? E tem a variante Tarrasch, né? Segundo Tarrasch, que é com o cavalo D2, porque aí, havendo essa entrada do bispo em C4, você tem essa possibilidade de ganhar um tempo aqui, liberar a diagonal da dama, ok? Mais uma diagonal para a dama, e tocando o bispo, fazendo que negras percam o tempo e aumentando o seu tempo, então. Da mesma forma, defendeu o peão aqui com o cavalo, né? E evitou o bispo C4. Então, essas são as principais variantes da francesa. A mais usada, o pessoal gosta muito da variante do avanço, tá? Que é essa aqui. O pessoal gosta muito. O problema, como eu falei, é esse bispo, né? Porque mesmo que ele fianquete aqui, ainda tem esse problema aqui. Então ele vai ficar sem casa. Aí, É o que chama de bispo mau, né? É o bispo mau. É o conhecido bispo mau da francesa. E a intenção das negras é, assim que tiver uma oportunidade, ela vai oferecer essa troca. Entendeu? E brancas evitam trocar esse bispo o tempo todo, porque elas sabem que as negras têm esse problema e não vão conseguir resolvê-lo facilmente. Então, aqui esse bispo mau, por que ele é mau? Porque está jogando atrás da cadeia de peões e está sem casa, sem movimentos. Se ele jogar aqui, ele tira uma possibilidade aqui, ele trava a dama nessa coluna, trava uma possibilidade de sair do cavalo por D7, né? Então, a ideia é tirar ele pelo fianquete, ou jogar com ele na casa de origem, até ter uma possibilidade, até haver trocas aqui centro, para abrir a saída desse bispo. Mas ele não é raro a gente ver partidas que ele fica aqui na casa de origem até para lá do meio jogo. Tá ok? A Caro-Kann, que é outra defesa semi-aberta, tá? Caro-Kann é muito jogada pelo nosso amigo Roberto Molina, né? Ele é apaixonado pela Caro-Kann, Karpov também jogava com Caro-Kann, então nós temos vários expoentes da Caro-Kann. Então aqui a gente começa com E4, e agora nem o D6 nem o E6, agora C6 é jogado com a intenção de atacar o centro posteriormente. Ele não faz uma disputa central inicial, né? E ele já está prevendo mais à frente, então, brigar pelo centro. D4 é jogado para fazer o centro de Marotes, que a gente chama de centro de Marotes, é o centro ideal, né? Com os dois peões aqui, E4 e D4. E aqui vem o D5, né? Ameaçando, então, romper essa estrutura. Cavalo C3 é jogado nessa posição, que é geralmente jogado defendendo o peão, tá? Mas outras variantes podem surgir. Uma das variantes é aqui quando toma, né? Tomou, cavalo tomou, vem bispo F5, tá? E segue o jogo. Mas nós temos aqui a variante também, quando em vez de jogar o cavalo C3, toma D5, C toma D5, e C4, que aí é um gambito, chamado ataque para 9, né, onde, gambito não, na verdade o peão está defendido, mas é querendo trocar esse peão aqui, né, central por um peão lateral. É um rompimento, né? É um rompimento de centro. E aí esse peãozinho aqui passa a ficar isolado, ó. Esse peãozinho aqui, ele fica isolado no centro. E vai depender de peças médias maiores. E a gente lembra que sempre que melhor peça para defender um peão é outro peão. Alguma pergunta, pessoal? Tem um plim.
Não sei se alguém escreveu algo no chat, dá uma olhadinha, por favor, Olavo. Se alguém perguntar alguma coisa, Não. Aproveitando, eu deixei num formulário no chat aí, para preencher para as horas. Mas tá bacana, professor. Eu estou gostando, por exemplo, de fazer os lances, na hora que faz os lances, na hora que mostra os demonstrar, exemplos. né? Sim, Fica legal bacana. quando demonstra mais. Tá, então aqui, outra variante, né, que a gente tem é essa que é a variante do avanço, assim como na francesa, né? Em vez de aceitar a troca aqui, avance é 5 e cria problemas para as negras, né? Não dá para sair aqui com o cavalo, vigia também essa casa aqui, o peão já está mais avançado, pode depois fazer uma estrutura mais forte aqui, né? Ele vem cavalo em defesa, tem bispo, então assim, é uma forte variante, porque se jogar aqui, por exemplo, já pode até jogar o bispo aqui, porque o cavalo não vai poder defender, aí vai ter que tirar a dama da posição, né? Eu digo, se jogar aqui, ó, esse aqui é muito usual, que é também a variante do avanço, tá vendo? Aí aqui já não dá para defender. Ou vai tampar de bispo, ou a dama vai ter que se retirar para alguma outra casa. Pode até sair com cheque aqui para não perder tempo, mas vai ser coberto aqui pelo peão ou pelo cavalo. Ou Dá até para trocar mesmo... peões também, né? Oi? Trocar os peões que estão ali na... Você fala trocar aqui, tá. Essa é possível, mas aí debilita um pouco aqui essa aula. Passa a ter Sim, 3 peões contra 2. No futuro rock pequeno, né, é verdade. pode ficar prejudicado, mas é Vira um possível ataque de também. milho depois, né? Sim. Da Outra maioria. variante aqui, depois de D5, é F3. Defendendo o peão, mantendo, né, querendo manter esse centro, tá ok? E aqui as negras procuram fazer algo desse tipo, né? Elas começam a ameaçar a saída da dama, né? Ela bem defende, começa a ameaçar a saída da dama. Mas essa aqui é conhecido como centro de Marox, tá? A variante Marox, que ela quer manter esses peões centrais aqui sempre ativos. Então, se tomar, ela vai tomar de peão, ok? Então, voltando aqui, cavalo C3, que era a linha Caro-Kann principal, nós teremos peão toma D4, né? D toma E4, perdão. Cavalo toma E4. F5, essa variante principal, a clássica, tá ok, pessoal? E daqui, além dessa variante clássica, tem a variante D7, que é a variante Karpov, tá? Ele gosta de jogar com cavalo D7, querendo trazer o cavalo para cá ou para cá, tá? Para poder trocar os cavalos, porque esse também apoia a saída desse cavalo, e esse cavalo em F5 ele é muito importante para dominar o centro. Então, aqui, se sair, ele está tomando essa troca. Então, primeiro ele defende, né? E evita, porque se trocar, vai colocar outro cavalo na mesma posição. Então, não vai adiantar muito trocar, vai ter um cavalo em F6 sempre defendendo aqui. Tem uma armadilhazinha na abertura nessa posição aí, Glykes. Você conhece ela? Então, eu não trouxe as armadilhas não, mas tem sim. O senhor quer comentar? Eu vou fazendo os lances? Pode. Se eu chego nessa posição, o que eu jogo? É um lance bem sutil. Dama E2. Sim. Porque agora, se ele desenvolver o outro cavalo, ele toma checkmate. Desenvolva o outro cavalo. Você fala aqui, né? Agora esse cavalo vai para D. Não. Aqui é Isso, mate. checkmate. Isso. Aqui é mate, tem razão. Contra essa aqui, a Sensacional, hein? não pode desenvolver o cavalo. Ele é obrigado a ou abrir aqui, né? Ou este cavalo vir para cá. Certo? Porque agora não tem o mate porque a dama está vigiando. Entendeu? Então, existe esse golpe, essa armadilha, porque aí agora impede a saída do cavalo de G. Mas o outro cavalo pode ocupar. Então, tem que tomar muito cuidado, realmente. Bem lembrado, Rito. Se jogou aqui, checkmate. Muito bem lembrado. Bom, e aqui, a última aqui seria cavalo F6. Sair direto com o cavalo, oferecendo a troca, né? Para poder ganhar dinamismo aqui e ter que as brancas mexerem novamente com o cavalo. Aqui, se tomar, toma, vai ficar aberta a coluna de ambos os reis. E vai ter um peãozinho dobrado aqui para as negras, né? Então é uma situação
diferente. Pode também tomar com o peão de G? Pode, tá? Não, nada impede, mas aí é quando ele já pensa, aí ele vai ter que correr para liberar aqui, porque se for rocar, vai ter que rocar grande, né? Ficou já uma situação mais complexa aqui, mas também é jogável, tá? Isso aí depende realmente de cada jogador, do que ele tem intenção. E agora nós vamos para tão temida siciliana. Muitos temem essa abertura, e eu gosto muito, e muitos são empolgados com ela. A siciliana, inclusive a parte que nós vamos trazer hoje é siciliana. Eu vou tentar apresentar aqui as variantes bem rapidinho, tá, pessoal? Porque nós já estamos com o horário, nós começando mais tarde hoje. Então, E4 e aí C5. Diferentemente, né, de todas as aberturas que a gente vê pela luta pelo centro, né, já é bem diferente. C5 ataca essa casa, para onde quer fazer o centro de Marrocos, que é o D4, né, que seria o ideal. Cavalo F3, e aí é jogado, então, D6, criando essa estrutura de peões aqui, ok? E aí vem o D4. Aí nós temos a possibilidade, né, de C toma D4, cavalo toma D4, e cavalo F6, e nós temos a linha principal, é a variante moderna da siciliana, tá? Essa é a principal linha da siciliana. Mas nós temos também a possibilidade de fazer E6, em vez de jogar o cavalo F6, fazer E6, pretendendo fazer esse avanço. Você vê que os dois bispos estão presos, né? Estão jogando atrás, mas eles ainda têm essas duas casas centrais aqui para poder desenvolver pelo menos uma casinha e conseguir rocar. Mas essa aqui é uma possibilidade também dessa variante, se eu não me engano se chama Chevelink. Tem... Opa, peraí, agora deixa eu voltar aqui. Agora, depois de cavalo F6, a gente pode continuar com cavalo C3, desenvolvendo o cavalo, A6, e aí nós temos a variante Najdorf, tá? Pessoal, eu não trouxe todas as variantes, não, estou só mostrando as principais. Essa é uma das mais jogadas, né? Uma das mais conhecidas. Isso aqui, esse avanço do peão aqui, a intenção é o quê? Futuramente ele quer fazer um dama C7, só que ele não quer ser cutucado por nenhum dos dois cavalos, que ele teria que perder o movimento dele, né? Então, isso aqui evita até mesmo o bispo jogar aqui em B5, dando chefe, né? Começando a criar... Perdão. O bispo em B5, atacando o rei, começando a criar confusões, que aí teria que tampar de cavalo ou de bispo, né? Então, para evitar, controlar aqui nessa casa B5, para evitar que ela seja ocupada pelas brancas. Então, rapidamente as negras já fazem esse lance. É a variante Najdorf, que é uma das mais jogadas. Bom, fora ela, depois de A6, a gente tem a variação, em vez de jogar A6, jogar G6, querendo fazer o fianqueta e rocar, porque vejam que as negras estão mais ativas na ala da dama, então vai rocar na ala do rei e tentar ativar as peças pela ala do rei, né? Além da A6 da G6, tem cavalo C6, oferecendo então a troca. Se cavalo aqui já vai cutucar e fazer as brancas perderem um tempo. Cavalo ou bispo, o que for jogado aí, né? E aí, o que costumam fazer? O pessoal tem o hábito de jogar o bispo, cutuca, aí ele já troca lá, ou troca pelo cavalo, atacando a dama e ganhando um tempo, né? Toma de peão, aí o bispo vai tomar de volta e... Bom, eu vou fazer melhor, né? Então, se bispo jogar aqui, cutucou, toma de cavalo atacando a dama, né? Toma de peão, dá um duplo, né? Também é perigoso. E aí tem que tampar aqui para não perder peça. Vai perder a qualidade, mas fica também bem ativo as negras, né? E já fazendo a pressão no peão, porque ao tomar lá, dama aqui, e está fazendo pressão nesse peão, né? Tá ok, vamos voltar onde eu estava, aqui, no A6, a Najdorf. E aqui, seguindo G4. G4 é um sacrifício. Peão grobiano. O famoso, conhecido também como gambito de Decker. É o peão grobiano aqui, o G4, o famoso G4 grobiano. Porque, olha só, tem duas peças atacando, né? E só tem a defesa da dama, né? Mas isso aqui tem grandes problemas aqui. E aqui a gente tem algumas partidas jogadas, ó, brancas costumam vencer. 2 vitórias de brancos aqui e 1 de negros. Então aqui a gente olhar, é meio a meio, né? Se bispo toma G4, meio a meio, eles falam aqui.
Mas se tiver depois um cavalo C6, já é uma vitória de brancos 100%, mas só tem uma partida aqui anotada. Então tá bom. Vejamos aqui então, voltemos agora então, já que estamos com o tempo um pouco corrido, peço desculpas, hoje é porque realmente tinha muito assunto para falar. Eu trouxe uma partida professor. aqui. Um dos grandes expoentes da siciliana é meu amigo, gente boa demais, nasci criado junto com ele, meu amigo Robert James Fisher, um tal de, outros já ouviram falar por Bob Fischer. Bob Fischer. Pois é. Então, ele era um dos grandes expoentes da siciliana, jogava bem demais, tá? E aqui eu trouxe uma partida dele contra um cara que eu não vou arriscar falar o nome agora, mas eu vou na frente, aqui ele chama Dragoljubig Minik. Essa partida foi jogada em Zagreb, na Eslovênia, em 1970. Eu estava quase nascendo, né? Meu pai já estava conhecendo, já conhecia minha mãe, já tinha uma filha. Agora eu já estava sendo encomendado. Mas bacana. Vamos ver aqui então o que foi jogado. Aqui o Minik jogou E4, C5 pelo Fischer, cavalo F3, e aí ele jogou aqui a variante moderna, jogando D6, e D4 foi jogado e ele tomou, cavalo tomou, e aqui cavalo F6 fazendo a variante principal, a linha principal que a gente falou, né? Jogou a linha principal. Aqui foi jogado, então, cavalo C3, e foi jogado o A6, passando, então, aqui para a variante Najdorf. Só duas coisas interessantes aqui, ó. Se a gente, aqui, quando joga cavalo C toma D4, as brancas ganham espaço, tá? Mas as negras só conseguem trocar um peão lateral por um central. E isso é muito importante, porque não deixa mais as brancas fazer aquele centro ideal, centro de Marocos que a gente chama, tá? E se cavalo, além de cavalo D4, se toma de dama, aqui, em vez de cavalo, a gente vê que está entrando uma variante chamada variante húngara, tá? Então, foi jogado aqui cavalo F6, seguido o cavalo D3, e aqui tem um outro lance interessante, que se jogasse essa posição, seria a variante Moscou, tá? Porém, ele jogou a variante Najdorf. É muita variante mesmo. Essa aí evita a saída do bispo, né? Isso evita a saída do bispo ou que os cavalos sejam plantados aqui, porque ele pretende um dia fazer dama C7. Tá? E ser atacado por um cavalo seria uma perda de tempo, né? Então, até coloquei aqui, esse lance da origem da variante Najdorf, projetando a expansão na ala da dama, negros estão expandindo na ala da dama, e possibilitando o futuro dama C7. Bispo G5 foi jogado, atacando o cavalo de F6. Bispo respondeu com bispo com E6, perdão, primeiro. E também poderia jogar com cavalo de BD6, né? Nessa posição aqui, ó. Poderia jogar com esse cavalo de BD6, apoiando o cavalo, que é o que eu te falei. Se tomar esse cavalo, coloca o outro cavalo no lugar, né? Mas aqui foi jogado, então, perdão, E6, F4 pelo Minik, já expandindo na ala do rei, tá? Bispo E7, defendendo o cavalo, reforçando, porque aqui tinha uma troca aqui, né? Toma aqui, e aí esse cavalo estava cravado por causa do raio-x na dama. Então ele tampa isso aqui com o bispo E7. E também pode ser utilizado muito esse aqui, né? O B5 para expandir mais rápido ainda. Mesmo com essa possibilidade aqui, ó, a hora que fizer esse aqui é só não tomar. Aí vai ter que vai sacrificar esse cavalo, mas vai expandir na ala da dama rapidamente. Então, dama F3 foi jogado, fortalecendo aqui a diagonal e também a coluna, né? Dama veio para o jogo. E foi respondido dama C7, que é o que as negras já intencionavam fazer, tirar, né, esse incômodo aqui, né, do bispo apontando lá para a dama, né? Então foi jogado dama C7, roque grande pelas brancas, ó, tem que bem corajoso, né? O cara já põe a dama aqui e o cara manda um roque né? grande. Colocar o rei na cara da dama assim por raio-x, né? Pois é, por isso que ele fez esse A6 aqui, né, para evitar as defesas aqui através de A6. Através de B5, perdão. E aqui já tira o cavalo, cavalo de B para D7, trazendo mais uma defesa, e esse cavalo tem grandes movimentações, além de defender uma casa do centro. E aqui o Minik
manda ver na ala dos reis. Ele falou assim, olha, ele provavelmente vai rocar pequeno, então eu já vou começar o ataque. Lembrando que a roque em alas opostas, aqui o roque foi feito o roque da ala da dama, e aqui sendo feito o roque da ala do rei, existe uma máxima que fala que ganha o ataque que chegar primeiro. Então, ele já está mobilizando os peões para ir para cima e já está querendo romper esse lado todo aqui, já que aqui já existe uma debilidade no roque, né? O rei pararia aqui numa coluna semi-aberta. B5 foi jogado, então, pelas brancas em resposta. Quer dizer, um mobiliza na ala do rei e o outro já pretende rocar pequeno, já começa, então, o ataque na ala da dama. Por isso que eu falei, ganhou o ataque chegar primeiro. Bispo toma F6. E aí, ele está com o que querendo isso? Liberar esse avanço desse peão aqui. Então, continuar ativo na ala do rei. Cavalo tomou, G5 foi jogado, e aí ele voltou o cavalo. Né? Por enquanto, tudo bem, você vê que está vindo uma avalanche de peões aqui para cima das negras. E aí, as brancas fazem um lance aqui considerado um lance duvidoso, um lance profilático, né? Muito passivo. Ele já estava no ataque aqui, então que talvez esse ou alguma outra coisa fosse jogado. Esse lance foi considerado um lance muito passivo por parte das brancas, né? Ele queria evitar esse ataque, com certeza, de tirar o cavalo daqui e ficar mais exposto ainda o peão de C2. Então, por isso a gente chama que é um lance profilático. E aí, seguiu, então, a torre D8. Agora sim, agora ele está ameaçando mesmo jogar, né? Ele quer abrir a coluna B e ser dono da coluna B. Então, torre D8 aqui, torre B8 aqui, exclama. E já responde uma dúvida uma pergunta que eu estava pensando. Antes dessa torre, né? Antes de dois lances atrás, volta 2, por favor. Isso. Nesse momento aí, ó, um lance que eu pensei foi atacar o cavalo com o peão central e abre um descoberto na torre lá no canto. Ah, sim, mas aí tinha defesa, né? Ganha um tempo aqui. Tem esse tempo aí, tá alinhado ao bispo. Exatamente, ganha esse tempo e depois salva o cavalo. Aí já pode tirar o cavalo para cá, sem problema, sem mistério nenhum. Ou já pode tomar o peão, né? Pode tomar o peão aqui, né? E aí o contragolpe é certeiro, porque tem a torre branca aqui no fundo também, H1, né? Sim, a torre cai. Então é um lance bem perigoso. Aí a gente estava falando desse lance que foi considerado profilático, muito passivo. Torre B8 foi exclama, né? Porque agora a ficha já fica dono da coluna B, mesmo ela estando fechada, né? E já vai para cima do roque do oponente. H4 foi jogado, seguido de B4. Chegou então o B4. A toma B4, torre toma B4. Aí olha que essa torre já está avançada, né? E sem ataques no momento, porque não existe mais bispo das casas negras, e para sair com esse peão atacando aqui tem um cavalo na frente, né? Então, o provável ataque seria aqui, mas ele continua dominando a coluna toda. Ele tem como voltar. E aqui, brancas fazem, então, meio que ignoram aquela confusão ali e vão para cima da dama, continuam no plano, né? Querendo avançar agora o F5. Roque foi jogado, trazendo o rei por canto, porque as negras aqui, na verdade, elas pensaram que melhor no canto do que no meio. No meio ele sofreu muito ataque. E também a ideia de trazer a outra torre para liberar o bispo e trazer a torre para a coluna B. E aqui um lance interessante, né? Ele já joga cavalo F5, atacando o bispo aqui. Ah, mas é um sacrifício. Só que é um sacrifício interessante, porque se toma aqui, né, ele reforça o ataque na ala da dama. Ele ajuda, de certa forma, as brancas. Então, era um sacrifício intencional, onde ele quer ganhar a possibilidade de atacar em H7. Ele está chegando com todo mundo aqui, então ele está indo forte. E pode também, inclusive, tomar de peão e ameaçando aqui. Então, ele vai quebrar a estrutura então do roque das negras, ok? Então, cavalo F5 foi jogado, e a resposta das negras não foi tomar o cavalo. Ele percebeu, o Fischer era muito esperto, e ele já planejou lá na frente. Ele trouxe mais uma peça para aumentar o ataque na ala da dama. Cavalo C5 foi jogado. Agora ele tem duas peças atacando o peãozinho de E4 contra duas defesas, né? Duas peças de ataque contra duas defesas. E aí tomou com cheque.
dama retoma para não ficar no prejuízo. E aqui um lance ruim, considerado ruim por parte das brancas, que é continuar avançando esse peão, H5. Ainda não se tem claramente qual era a ideia aqui, né? Qual dos dois que avançaria, se avançaria aqui, faria após a troca faria 3 peões aqui, mas foi considerado um lance ruim. Melhor seria, então, dama E3, exclamava dama E3 aqui, porque aí ficava com uma diagonal antes de avançar, ok? Então, H5 foi considerado um negócio, né? Quem chegar primeiro, né? Então, lances que fazem chegar ao ataque primeiro são considerados fortes. Mas, né? assim, esse H5, mesmo que se faça o H6, negros não precisam fazer nada. Nós vamos ver aqui para frente o que aconteceu. Ó. Aí, agora sim, bispo B2 já criando um problema na diagonal da dama. Vocês lembram que aqui tinha 2 ataques contra 2 defesas. Então, a vantagem era a defesa. Trouxe um terceiro ataque, né? E agora falou com as brancas. Se vira. E brancas, por incrível que pareça, mandou um H6. Não se preocupou ainda, né? Tá querendo bater lá. Bispo toma, atacando a dama e fazendo um raio-x na torre. Cavalo é obrigado a tomar, então cavalo toma. Até aqui tudo igual, pessoal. Só tem um bispo por cavalo a diferença, né? Ninguém tem peão passado ainda. Então, seguiu. H toma G7. E aí outra coisa estranha. As negras agora... As negras têm aberto 2 colunas, né? Semi-abertas aqui. Tem 2 peõezinhos brancos. Para ela poder atacar em cima do roque. As peças das brancas estão na ala, na sua maioria, na ala do rei, né? Então, aqui, ele atacou, tomou o peãozinho, ele ajudou as negras. Porque ela já ia tirar a torre mesmo. E agora ela criou uma super defesa para as negras. O peão dela defende o rei. Né? Só trocou a cor do peão. E o peão está fazendo a defesa do rei. E aí, torre C8 foi jogado, seguido de torre H2 para defender, então, o peãozinho de C2. E você vê que até o bispo aqui atrapalha, né? A continuação do ataque. Vamos ver isso mais para frente. E aí, torre A4 ameaçando o mate, né? Torre entrar aqui da mate. Bispo, rei B1, quase praticamente a única, né? Tinha também a do peão, mas era ruim nesse caso. E agora, um outro lance interessante. Além de apoiar o cavalo no centro para poder liberar a torre, né? Esse peão de D5 aqui libera uma diagonal da dama. A dama estava escondida atrás daquele peão, né? A gente vai vendo que tudo tem seu sentido e sua lógica, né? E aqui as brancas tentam, então, criar uma situação aqui de livramento, né? Jogam C4, elas querem abrir espaço, porque esse bispo aqui, ele está atrapalhando. Esse bispo, ele não tem uma jogada clara, né? Tirar ele para cá, aí ele vai atrapalhar a dama. Então, a ideia é trazer o bispo para cá ou para cá, para poder liberar o espaço lá. Aqui, ele não pode jogar, porque ele também atrapalha a defesa do bispo do peão de B2. Então, a melhor casa para esse bispo é sair por aqui. Né? A melhor saída do bispo é através de F1. Então, ele jogou lá sacrificando o peão porque ele sabia que tomaria de torre e aí ele ganha um tempo em cima da torre. Joga bispo F1 e ganha um tempo ali para poder tentar ganhar qualidade, né? E aí, simplesmente, Fischer tira de novo o bispo B4 e começa a bater aqui. E agora, esse peão aqui é o alvo, né? Ainda está defendido pela torre e pelo rei, mas é o alvo a ser combatido. E agora, as ideias de Fischer começam a aparecer aqui. Esse cavalo aqui faz um papel muito importante, né? Então, dama H3 é trazida para cá para tentar o checkmate aqui. E o Fischer tinha um contragolpe que evitava esse mate, que é o cheque de cavalo C3. O peão não pode tomar porque está cravado. Então, vai ter que tirar o rei. Para cá é mate, né? Não pode tirar para cá porque leva mate. Então, ele tira rei C1. E aí, um descoberto. O cavalo vai parar em A4. De volta para cá. E agora já tem 2 peças aqui com uma defesa. Duas defesas. Tem que precisar de mais uma, né? E ele toma, então. E aí exclama, porque ele está ameaçando o mate lá, então não podia arriscar, né? Toma. E aí a torre saiu da coluna, então já não tem mais ameaça de mate. E cheque, dando um duplo aqui. Então, no rei e na torre. Rei C1 foi jogado. E agora, cravando essa torre aqui e ameaçando entrar em A1. Olha só que fantástico esse lance, né?
a visão dele, a dama, ele abriu lá atrás o peão para apoiar o cavalo e, ao mesmo tempo, liberar a dama. Então, agora ele conseguiu trazer a dama para o ataque. Então, notem que as peças da branca ainda estão pensando em alguma coisa aqui, mas agora já não tem mais a possibilidade de tomar H7, né? Branca está com o centro fechadinho. Esse peão ajuda a defender o rei negro. Bispo D3 foi jogado com a intenção de trazer o bispo para fechar, mas não funciona, né? Então vai ter que fugir com esse rei. Dama 1 e rei D2. Ah, mas por que esse bispo aqui não funciona? Porque simplesmente se jogar bispo aqui, está dando cheque. Então cai o bispo de graça, né? E depois tira de novo o cavalo. E aqui, na verdade, pode jogar aqui? Pode. Aí torre toma, aí vai ter o rei que tomar. Aí tem umas confusões aqui que nós não vamos entrar nela, né? Mas aí bispo foi jogado. E aí rei D2, pendurando a torre de B. Cheque. Rei E1, né? Não pode dar mate aqui agora por causa desse lance. Então tira-se o cavalo. E aqui as brancas abandonam, né? Porque elas viram que elas estavam realmente inferiores. Tá ameaçando o mate nessa casa, vai ter que tomar, toma aqui, né? Ou uma defesa aqui que talvez pudesse ser feita era trazer a dama aqui, né? Abandonar o ataque lá e trazer a dama aqui para defender o mate, né? Torre aqui não dá para jogar porque dama toma e é mate no próximo lance. E além de ameaçar o mate, está ameaçando entrar de torre também, trocar as torres. Né? Então, mesmo defenda aqui, ameaça trocar as torres aqui e vai ficar, com certeza, bem mais forte aqui. Então, essa partida que eu trouxe para vocês hoje, tá? Do Fischer contra o Minick, que abandonou no lance 34. E ela demonstra a força dessa abertura, né, da siciliana, que você vê, a gente falou de formação de peões lá no início, né? A gente viu isso muitas vezes aqui, sempre os peões, ó, fazendo cadeias, né? E sendo trocados no momento certo. E aqui, esses peões aqui, eles têm que proteger o roque, eles estão sob um forte ataque. Você vê que nós temos 1, 2, 3, 4 peças na ala da dama, onde está o rei. E aqui nós temos 4 peças também na ala do rei, mas aqui vai ser trocado, né? Vou fazer esse lance. Então, assim, mas esses peões, ao invés de ajudar, acabaram atrapalhando, né? O bispo mal posicionado, saindo pela lateral em H3, não ficou bem colocado. E foi uma aula aqui do Fischer, então, para poder mostrar que essa abertura ela tem sua força e tem o seu lugar aqui no nosso querido amado esporte de xadrez. Ó. Uma combinação final. Foi uma luta, né? Ele, na verdade, ele começa a ter vantagem. Deixa eu ver aqui. Aqui ainda está com uma pequena vantagem, ó. Tá vendo? Aqui ainda está dando uma coisa quase igual. Mas aí, daí para frente, com esse lance aqui, ó. Aqui já começa a ter uma vantagem a mais, ó. E aí a vantagem vai só subindo. 2.0, 2.6, e aí já subiu para 3.6, ou seja, uma peça média de vantagem que o Fischer começou a ter, né? Porque dificuldade de trazer as peças para a ala da dama e um ataque rápido pelo Bob Fischer aqui. E aqui, ó, essa aqui já 6.3 de vantagem. Estava com 0.9, esse lance aqui. Inclusive, o Stock Fishman sugere este lance, tá? E aí, ele fez esse, foi para 6.3, e aí foi só aumentando a vantagem. A coisa foi ficando, degringolando, né? Pessoal, eu vou parar o compartilhamento agora. Vamos voltar aqui à nossa tela inicial. Hoje nós somos Bacana. um pouco mais demorados, começamos um pouquinho mais tarde. E infelizmente, mas a siciliana merece também. Mesmo, a siciliana e outras situações aqui merecem, né, um cuidado para a gente poder mostrar. E espero que tenham gostado. E, havendo dúvidas, podem mandar, que depois a gente vai respondendo na medida do possível, pode ser lá no grupo do WhatsApp mesmo. E eu fico aqui agora, eu passo de volta a palavra para os professores, para a gente poder fazer encerramento. Não, sensacional. Parabéns, hein, Glex? Essa aula foi bacana. Eu vou até repetir, vou subir ela daqui a pouco no nosso canal e vou refazer as variações delas aí. Confesso que eu sou muito fraco com Caro-Kann, mas a siciliana está no meu coração, eu gosto muito. E Hilton, o que você acha?
Obrigado, Gleix, pela aula, né? É sempre bom, a gente está sempre aprendendo. Eu fico muito feliz com isso, com a sua participação também. Muito obrigado, meu querido. Disponha. Pessoal da plenária, algum comentário? O Carlos Sadeu agradeceu a aula, hein? Agradecendo. De nada, Carlos. Tamo junto, cara. Boa, muito bacana aí a aula. Tá joia. Pessoal, tirei até um print aí da posição final. Ah, legal. Depois agora eu posso também disponibilizar. Depois o vídeo também vai ter o vídeo, né? Vocês podem verificar. Mas assim, só lembrando, né, que aqui é um breve encontro, a gente só traz ideias gerais, linhas gerais, e mostra uma partida para vocês entenderem essas linhas. Mas, se possível for, eu até prometi para o Olavo que eu vou fazer outros vídeos em EAD e vou mandar para poder complementar essas aulas. Eu não tive oportunidade, e o professor Hilton e o Olavo estão sabendo que, infelizmente, minha mãe internou ontem e tal, eu estava até sem saber se eu ia dar essa aula hoje, a gente passou um final de semana mais preocupante, mas eu vou providenciar, assim que possível, eu vou providenciar a gravação das aulas complementares. Sem pressa, professor, a gente está gostando dessa dinâmica aqui, talvez ao invés de gravar as aulas em separado, executar elas aqui vai ser um enriquecimento para nós todos. Vamos falar de abertura até... Abertura dá para falar até todo mundo ficar de cabelo branco aqui. Podemos, a gente vai falando, depois a gente muda de tema e continua também. Tá, já. Gente, obrigado, boa noite. Gente. Boa noite. Muito obrigado a todos e até o futuro. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Gostou do nosso conteúdo? Se inscreva no nosso canal. Nos siga nas redes sociais. Entre no nosso clube de xadrez. Curta, comente e compartilhe.